A paz do Senhor para os irmãos, amém? Pega a tua Bíblia nas suas mãos, a Bíblia Sagrada, o oráculo de Deus, livro de Jonas, capítulo 4. Deus me deu um título engraçado para essa mensagem, meu irmão. E Deus enviou o bicho. Fala para o teu irmão, e Deus enviou o bicho. Fica escandalizado não, está escrito na Bíblia. Então vamos lá. Jonas capítulo 4 versículo 1 diz assim. Capítulo 4 versículo 1, todos acharam? Vamos lá então. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso e longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou olha o bicho aí, meu Deus. No dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém, meus irmãos? Podeis tomar assento. A epígrafe desse texto, o subtítulo, na minha versão revista e corrigida, diz assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Alguém aqui entrou querendo uma resposta de Deus essa noite? Querendo uma resposta de Deus? Muitas das vezes a resposta de Deus não é de acordo com o nosso querer. Só para nós entendermos quem é Jonas. Jonas é um homem, meu irmão, que recebeu uma mensagem de Deus para ir até uma localidade chamada Nínive, um povo gentil, não era hebreu, não era israelense. E na época o povo de Israel subentendia que somente Israel usufruía da bondade de Deus, e os outros povos Deus somente julgava e muitas das vezes os destruía por lutar contra Israel. Mas não é assim. Deus ama a todos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jonas não entendia em miúdos os propósitos de Deus. Ele não entendia todo o querer de Deus, como muitas das vezes nós não entendemos como Deus trabalha. Muitas das vezes não entendemos porque Deus deixa tal situação acontecer, porque que Ele permite algumas coisas acontecerem, e a gente fica entre nossos botões. Mas por que, Deus, Tu permitiu isso acontecer? Por que que isso aconteceu na minha vida? Por que que isso sobreveio? Por que que isso veio acontecer na minha vida? Eu creio que todos nós já fizemos essa pergunta: por que que isso aconteceu? Por que que Deus deixou isso acontecer? E a localidade de Nínive fazia sempre guerras, se levantava sempre contra Israel, muitas das vezes convocado
os assírios convocando e a localidade de Nínive se ajuntando e lutando contra Israel. E muitas das vezes a luta estava fechada contra Israel. Israel sabia que o povo ninivita muitas das vezes lutou contra eles. E Jonas foi incumbido de ir até Nínive, pregar a palavra de Deus para que houvesse um arrependimento daquele povo e eles se convertessem ao Senhor. Mas Jonas, em seu coração, ele não queria que aquele povo se convertesse, ele queria que aquele povo fosse julgado, ele queria ver Nínive pegando fogo. E por ter um vislumbre do que Deus poderia fazer, ele foge da direção de Nínive e vai para Tarsis. Até que, por uma providência divina, ele é jogado de fora do navio, porque uma grande tempestade sobreveio no caminho de Tarsis, e entenderam que Jonas era aquele que estava fazendo aquela tempestade acontecer, porque Deus estava ali lutando contra ele. E o povo pegou Jonas, e Jonas até mesmo admitiu: sou eu, e jogaram Jonas na água, e um grande peixe, a Bíblia diz, que engoliu Jonas. Naquela localidade, há tubarões grandes, enormes. A Bíblia diz que foi um grande peixe, e há um tipo de tubarão que chega ali naquela localidade até 13 metros, 10 metros, que pode engolir um cavalo, pode engolir uma vaca, pode engolir um boi, um cavalo ou um homem, sem mastigá-lo, sem cortá-lo, engole inteiro. E desses animais já foram encontrados, uma vez um cavalo dentro, e um homem ainda com a sua roupa, vestido dentro de um peixe como esse. Já foi encontrado dentro de um peixe como esse, um outro peixe de 500 quilos que ele tinha engolido. Então ele poderia ter engolido Jonas. E a Bíblia diz que esse peixe engoliu Jonas, e por um milagre de Deus, Jonas não morre ali dentro, e ele clama ao Senhor, ele pede misericórdia a Deus, e Deus tem misericórdia. E no capítulo 2 de Jonas, no versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Do ventre do peixe, lá do profundo abismo, ele clamou a Deus, e Deus livrou ele da morte. E ele chegou até Nínive. Repita comigo: ele chegou até Nínive. E aí que começa a nossa história. Ele chega a Nínive, profetiza, fala para o povo se arrepender, fala para o povo se arrepender, proclamar um jejum, e o povo se arrepende, o povo se converte, o povo aceita a palavra de Deus. Mas engraçado que o profeta não queria que o povo se convertesse. O profeta queria que o povo não se convertesse e o juízo viesse sobre eles, porque ele se aborreceu muito. Porque o povo ninivita, diz muitos historiadores, que quando pegava um inimigo de guerra, e antes de matar, muitas das vezes torturava, esfolava a pessoa, amarrava a pessoa numa corda, estendia a pessoa pelos pés e pelas mãos, e depois cortava a pele da pessoa, depois segurava aquela pele e arrancava a pele, o couro da pessoa, a pessoa ainda viva, deixava todo o corpo em carne viva. Ele sabia, ele deveria saber disso. Deve ter ouvido falar de muitas pessoas que passou por essas dificuldades, e ele ali pregou, e esse povo que tanto fez mal, tanto lutou contra Israel, se converte. E ele se converte. E aí que começa o capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou muito ressentido, porque ele descobriu que Deus não trabalha conforme o coração do homem. Deus não trabalha conforme o coração humano. Muitas das vezes nós queremos uma coisa e Deus faz de outra maneira. Muitas das vezes a gente quer juízo e Deus vem com misericórdia. Muitas das vezes queremos destruição e Deus reconstrói. Muitas das vezes a gente quer o fim e Deus está apenas começando. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na terra? Porque isso me preveni, fugindo para Tarsis. Fala para o teu irmão: não adianta fugir para Tarsis. Não adianta, você que tem uma chamada de Deus, não adianta, você que foi chamado por Deus, tu pode ir para Tarsis, tu pode ir para qualquer lugar desse planeta, Deus vai te achar. Ei, você que está aqui, Deus, ele vai te achar. Não adianta fugir de Deus. Deus, ele tem um negócio contigo, ele já botou uma semente no teu coração, uma chama já está